Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Neste vídeo, Antônio Manuel Góes e a briga de foice nos bastidores do clube mais popular do Brasil, Jorge Moraes, e a final da Copa Libertadores da América entre Santos e Palmeiras no Maracanã. Ainda no Brasil e sobre a Libertadores, a inacreditável liberação de convidados para a final da competição. Aqui na Europa, a crise no Barcelona, um clube poderoso com inúmeras conquistas, mas à beira da falência. No futebol português, após conquistar a Taça da Liga, Sporting aumenta a vantagem para os rivais no Campeonato Português. Isso e muito mais aqui dentro do PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato a Maceió, Alagoas, Jorge Moraes e a final da Libertadores da América. Olá Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto para dizer que a expectativa no futebol brasileiro esta semana é a decisão da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Santos. Vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Se essa decisão envolvesse um time brasileiro e um time argentino, não seria outro assunto aqui no futebol nosso. Só seria esse o assunto. Mas como nós temos uma decisão entre dois clubes brasileiros, e mais do que isso, dois clubes que não têm assim tanta torcida, como tem o Corinthians, como tem o Flamengo, como tem outras grandes equipes aqui do futebol brasileiro. Não é uma trajetória muito boa dessas duas equipes dentro de Copa Libertadores da América. E os dois times chegam para essa decisão que acontece este sábado, que está chegando, no estádio do Maracanã. São dois times de São Paulo, um de Santos e outro da capital. E a decisão vai acontecer no Rio de Janeiro, porque era o local já escolhido antecipadamente para que a decisão fosse no Rio de Janeiro, independente de quem chegasse a essa decisão. Se fosse um time do Rio, seria no Rio de Janeiro, times da Colômbia, ou um time do Uruguai, um time do Paraguai, a decisão seria no Rio de Janeiro e em um jogo só. E quem leva vantagem? Na minha opinião, o Palmeiras é mais time, o Palmeiras está muito bem dirigido pelo técnico Gil Ferreira, que é um português que está fazendo história aqui no futebol brasileiro. O time do Palmeiras tem mais jogadores cascudos, como a gente diz, mais acostumados à decisão. E o time do Santos, que é dirigido pelo Cuca, é um time ainda muito jovem, mas que vem jogando sim um grande futebol em se tratando de Copa Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro não vai nem tão bem, está mais ou menos na metade da tabela. E o Palmeiras está numa situação melhor dentro desta classificação no Campeonato Brasileiro da Divisão Especial. Portanto, o assunto que poderia ser um grande assunto, que seria essa decisão entre Palmeiras e Santos, aqui no Brasil, não é tão falado, tão comentado assim, como se fosse uma decisão entre brasileiros e argentinos, como aconteceu na temporada de 2019. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você. A gente volta a qualquer momento aqui direto do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Inadmissível, um ato absurdo esse de liberarem, a Conmebol, no caso, convidados para essa partida final entre Palmeiras e Santos pela Libertadores. Em meio a uma pandemia crescendo no Brasil, em todo o mundo, Brasil, o segundo país com mais casos, enfim, e a liberação alegando que são apenas 600 pessoas, 500 convidados, 250 para o Palmeiras, 250 para o Santos, mais 50 membros do clube de cada um, ou seja, um total perfazendo aí o número de 600 pessoas. Mas logo agora, mas é uma final, é um jogo importante, teremos todos os cuidados. Isso vai abrir brecha, sobretudo, para que outros clubes
e federações exijam também, a partir do estadual, que vem logo seguir ao Campeonato Brasileiro, também a presença de público. Aí vão querer público no estádio, 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 10.000, enfim, um ato insano, completamente insano, no meu modo de ver. Mas aqui na Europa, o Barcelona, o todo-poderoso Barcelona, clube com história riquíssima, grandes jogadores, grandes conquistas, numa situação financeira péssima, terrível, da gestão catastrófica do ex-presidente Bartomeu. O Barcelona tem uma dívida de 1,173 bilhões de euros. Isso mesmo, 1,173 bilhões de euros. Desse valor, 730 milhões de euros a curto prazo, pagamento. Tem que pagar ainda jogadores antigos, dívidas com jogadores antigos, jogadores, a maioria, que não atuam mais pelo clube, na verdade. Como o De Jong, como o Felipe Coutinho, o Malcom, enfim, vários jogadores. E o Barcelona, numa situação... O Barcelona está muito próximo, realmente, de declarar falência. Foi noticiado em toda a Europa, nessa semana agora, nos últimos dias, a situação por qual o clube passa, que é preocupante. Muita gente acha, não, o nome poderoso, Barcelona, jamais. Isso é a prova que uma gestão péssima, como foi do Bartomeu, pode gerar. É bom deixar claro que o Barcelona tem uma dívida ainda do ano passado, já vencida, de 200 milhões de euros, que o clube tenta renegociar, tenta prorrogar ou renegociar essa dívida com os bancos, né, com os grandes bancos internacionais. Situação realmente lamentável do Barcelona. Daqui a pouquinho vamos falar do Sporting, que lidera o campeonato português e foi campeão da Copa da Liga recentemente, na final contra o Braga, e ampliou sua vantagem para os rivais Futebol Clube do Porto e Benfica aqui na Liga Portuguesa de Futebol. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, e a briga de foice nos bastidores de um clube grande do futebol brasileiro, hein, Antônio Manuel? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. O topo da tabela da Série A nesta reta decisiva do Brasileirão adquire contornos dramáticos para o Flamengo em primeiríssimo lugar, diante da soberba, até por fundadas razões, de um elenco mais qualificado pelos reforços contratados em relação ao de 2019, que o indicava favorito absoluto à conquista de todos os títulos numa realidade, porém, duramente atingida pela pandemia. Claro que a crise sanitária, com os clubes indistintamente vitimados entre jogadores, treinadores e dirigentes, foi, no geral, implacável, ensejando prejuízo técnico no desempenho dos protagonistas da primeira à quarta divisão do futebol brasileiro. Ademais, fatores extracampo na organização e viabilidade de um ano, em meio à crescente tragédia vivenciada desde março do ano passado, impuseram, por conta da criminosa insensibilidade dos cartolas, inusitado calendário em nome de interesses ditos negociais, postos acima das vidas humanas. Nesse sórdido detalhe conflitante com uma quadra de perplexidade provocada pelo vírus mundialmente disseminado, agravada por insana politicagem interna de negacionismo governamental, sobressaiu o deletério comportamento da direção do Flamengo, cujo presidente liderou ações sumárias pela realização dos torneios a qualquer preço. Justo ela advinda da tragédia que, por ignominiosa desídia gerencial, destruiu esperanças de famílias inteiras com a morte dos 10 garotos da base do Ninho do Urubu. Predominou no âmbito das entidades e associações desportivas do Brasil a hedionda lógica de que o show não pode parar, paralelamente à pavorosa escalada de óbitos em nível nacional. De concreto, 2020 é o ano para não ser esquecido, com dívida impagável decorrente de perdas de vidas na conta do governo genocida e seus comparsas em nosso futebol profissional. Os nefastos efeitos do vírus implicaram ao poderoso Flamengo a perda do festejado outro patamar de avassaladora superioridade tática nas quatro linhas, rebaixando-o ao nível da pasmaceira covardemente reativa dos demais, que faz tempo nos distancia do futebol europeu.
Para desmontar a ilusão hegemônica da torcida rubro-negra, a reconhecida briga de foice nos bastidores do clube, que agora se sabe, advém da ganância de grupos associativos da Gávea por poder e seus inexoráveis reflexos no cotidiano do centro de treinamento, à mercê dos humores de picaretas e oportunistas que projetam o sucesso de seus negócios particulares, à sombra dos espasmos emocionais de 42 milhões de adeptos, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. E no Mundial de Handebol masculino no Egito, Portugal e Brasil já estão eliminados. O Brasil com uma série de problemas, jogadores infectados, membros da comissão técnica, ainda no Brasil, quando chegou no Egito, novos casos de jogadores infectados, jogadores lesionados. O Brasil fazendo o seu melhor, conseguiu chegar à segunda fase. Na primeira fase, empatou com uma das melhores seleções do Mundial, a Espanha, 29-29. Na segunda fase, pegou a Hungria, pegou a Alemanha, foi eliminado. O Brasil não teve vitórias nesse Mundial, mas também, com tantos problemas, o Brasil se superou, ainda conseguiu fazer bons jogos nessa competição. Já Portugal, 18 anos sem participar de mundiais, voltou muito bem. Na primeira fase, venceu todos os 3 jogos. Foi a segunda fase, perdeu para a Noruega, uma das fortes seleções, na primeira partida da segunda fase. Depois, venceu a Suíça, um ótimo jogo de Portugal, e foi decidir a vaga com a França, uma das melhores seleções do mundo. Portugal perdeu 33-24, mas o resultado é o melhor possível. Portugal fazendo uma bela campanha, sem dúvida alguma, nesse Mundial de Handebol no Egito masculino. A gente vai passar aqui as informações nas próximas edições, já que o Mundial vai até o dia 31 de janeiro. O assunto agora é o Sporting, que lidera o Campeonato Português e aumentou a diferença. O Sporting, que foi campeão recentemente da Taça da Liga, venceu o Braga por 1-0, gol do Pedro Porro na grande final, e agora tem 39 pontos na liderança do Campeonato Português, contra 35 do Futebol Clube do Porto em segundo lugar, e em terceiro o Benfica com 33, já que na última rodada o Sporting venceu por 2-0 ao Boa Vista, jogando fora de casa. O Porto foi até o Faro e venceu o Farense por 1-0, e o Benfica, jogando em seu estádio, Estádio da Luz, empatou em 1-1 com o Nacional da Madeira. O Benfica com jogadores infectados, um surto no clube. O Jesus com problemas para escalar a sua equipe. O quarto colocado é o Braga com 30 pontos e em quinto o Passos de Ferreira com 28. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, @PBDesporto, sempre com informações relevantes do futebol e demais modalidades aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um grande abraço e até a próxima!